Muito feliz por estar aqui nessa noite. E com certeza Deus tem uma palavra de direção para as nossas vidas. O maior propósito de estarmos aqui nessa noite é cultuarmos juntos ao Senhor, na beleza da sua santidade. Como todos já sabem, eu sou membro aqui da congregação, me chamo Adevandro de Oliveira, tenho uma esposa por nome Rosângela de Oliveira, que é a mulher mais linda do universo. É aquela ali, ó. É a Bíblia que diz, meu pastor, que quem encontra uma esposa, encontra o favor e a benevolência de Deus. Eu sou esse que encontrou. Então eu tenho que fazer questão de propagar. Deus seja louvado pela tua vida, minha esposa. Amém, gente? Fazemos parte aqui do Ministério de Casais, também de integração a novos crentes. Por sinal, ontem teve uma confraternização da escola de casais e apareceu poucos casais e nós sentimos falta demais dos casais porque foi um momento assim maravilhoso na presença do Senhor ali no parque da cidade. Então, para quem não conhece, que é casado, no domingo se informe porque a escola de casais é uma bênção. Amém, igreja? Vamos para a palavra? Livro de Josué, capítulo de número 3. Livro de Josué, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Vamos estar lendo 2 versículos. Quero louvar a Deus pela oportunidade e também pela confiabilidade dos nossos pastores de estar me concedendo nessa noite ser aquele que vai compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Sente dando glória em nome de Jesus. Estamos diante de um texto que é conhecido e as pessoas ora falam muito sobre santificação e usam esse texto. E eu queria trazer como reflexão para essa noite, para estarmos refletindo, os caminhos da santificação. 1, 2, 3 e os caminhos da santificação. Mais uma vez, os caminhos da santificação. Mas o que é santificação? Santificação quer dizer separação, purificação e dedicação. Santificação está relacionado a algo que é consagrado por Deus ou para Deus, de forma exclusiva, para seu serviço, para o seu amor e para a sua obra. Então é algo que se separa de forma dedicada para se tornar puro. Logo entendemos que a santificação vinda do ser humano é a ação de renúncia contra o que é impuro, mau e profano, a partir de uma vida consagrada ao Senhor. Então a santificação é a ação de renúncia que todo ser humano que serve ao Senhor tem de renunciar, de se voltar contra o que é mau, o que é impuro e o que é profano, com o propósito de viver consagradamente a Deus, o Senhor. Só que nós lemos no texto que Josué fala: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amanhã o Senhor, quem vai fazer maravilhas? O Senhor. O que é maravilhas? Maravilhas, dentre as suas definições, é o ato ou o efeito do que é
extraordinário, do que é incomum ao nosso viver, do que é sobrenatural, representado por sinais, prodígios e milagres. Esse texto condiciona ao ser humano uma ação para que o Senhor possa agir de forma extraordinária, incomum, dando sinais, prodígios e milagres. E todos nós gostamos de, pelo menos, ver milagres. Mas precisamos também viver milagres. É muito bonito quando você vê alguém contando um testemunho de milagre. Mas é muito mais bonito quando você experimenta o milagre, vive o milagre. E Deus, por meio da sua palavra, está nos dando a direção para contemplar e também poder viver o seu sobrenatural. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 3 e 4, diz o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual e que cada um de vocês saiba possuir o seu próprio corpo, em algumas traduções, a sua própria vida, em honra e em santidade. Verso 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, para uma vida separada, dedicada, ao ponto de nos tornarmos puros. Mas, irmão, se tornar puro é o convite da palavra. O processo de santificação é um processo contínuo que vai existir até os últimos dias das nossas vidas, enquanto estivermos aqui na terra. A única diferença é que quando você está em Deus, as capacidades vêm do Espírito Santo, que te capacita para poder vencer o que é impuro, o que é mau e o que é profano e o que desagrada aos olhos de Deus. Eu quero entender que esta é a noite que Deus preparou para poder encher a sua vida de habilidades, de capacidades para vencer o que é impuro, o que é mau e o que é profano. Entendendo isso, qual área eu tenho que santificar a minha vida? Ou em quais áreas? 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 15 e 16, ele explica, Pedro, inspirado por Deus, diz que, pelo contrário, não vivendo segundo as paixões como outrora vivíamos, mas pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos, separados, dedicados. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tem algumas traduções que dizem assim: em toda a vossa maneira de viver. É em uma área ou é em tudo quanto a gente fazer? Deus não quer que uma área da nossa vida seja santificada. Deus quer que todas as áreas das nossas vidas sejam santificadas, sejam separadas e consagradas ao seu serviço. Deus quer que nós sejamos pessoas com direção de santificação. Sejam santos como aquele que vos chamou é santo. Mas, Adevandro, qual é o caminho para eu me santificar? Eu já entendi que eu preciso me santificar. Eu já vi que a Bíblia diz que Deus quer que eu me santifique. Mas qual é o caminho da santificação? Êxodo, capítulo de número 19, versos 5 e 6. Olha, eu sou da IBMI, eu amo Bíblia, meu pastor ama a Bíblia, então eu vou pregar a Bíblia. Eu vou pregar a Bíblia.
Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Moisés foi para o monte e desceu com a revelação e com a instrução divina para o povo. E Deus falou assim a Moisés: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, que quer dizer particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação, isso é identidade, viu? Isso é identidade. Uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Tem 3 coisas nesse texto que diz, quando a gente ouve atentamente a voz do Senhor e guarda a sua aliança, o que acontece? Ouvir a voz ali, atentamente, em algumas traduções, se ouvires diligentemente, com toda a atenção. Aí ele dá 3 situações: serão minhas propriedades, isso é pertencimento. Serão reino de sacerdotes, aqueles que foram chamados por Deus para viver ao seu serviço e que tinham acesso direto a Deus. Isso é acesso. Reino de sacerdote, acesso liberado. Nação santa, isso é identidade, o povo que faz a diferença. Deus quer que eu e você nos santifiquemos para podermos ser um povo que pertence a Ele, que tem acesso direto a Ele e que tem identidade, que faz a diferença, que é um povo que o representa. Agora, para isso, precisamos ouvir a sua voz atentamente. O caminho da santificação é crer na palavra de Deus, crer nas escrituras sagradas. E a gente está vendo aí como o mundo tem conspirado para anular as sagradas escrituras. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia, glória a Jesus. Salmo de número 119, verso 9. De que maneira o jovem purificará o seu caminho? Um dos aspectos da santificação. De que maneira nós purificaremos o nosso caminho, a nossa vida? E aí ele mesmo dá a resposta: observando segundo a sua palavra. Ouvir atentamente e agora observar. Já estamos aqui ouvindo e estamos observando. Aí Jesus autentica. Evangelho de João, capítulo de número 17, verso 17. Jesus, em oração pelos seus discípulos, disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus te faz ser pertencente, te dar acesso ao reino, te dá uma identidade, te purifica e te santifica, te torna santo, tira as manchas da sua vida, da minha vida, dos nossos caminhos e nos faz ser a diferença. Aleluia, glórias a Deus. Ele é aquele que nos santifica, é aquele que nos ajuda e nos purifica. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Eu vou deixar aqui 3 dicas para você entrar no primeiro caminho da santificação, que é crer na palavra. Creia na palavra, em nome de Jesus. Bem-aventurados aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Existem 3 aspectos
para você trilhar esse primeiro caminho: ler a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra no seu coração. Davi falou: guardei, Senhor, a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer vencer o pecado? Quer vencer uma vida de desobediência a Deus? Leia a palavra, ouça a palavra, guarde a palavra, pratique a palavra e o efeito da santificação acontecerá.